seus amigos, tá bom? Eu queria que vocês colocassem câmera aí, né? Não tô vendo ninguém com câmera, né? Coloquem câmera para não me deixar me sentindo assim sozinha, abandonada. Oh, agora sim! Então, meus amores, estão animados para o assunto de hoje? Esse assunto de hoje é largo. Então, vamos fazer o seguinte, estou falando que nem espanhol, né? Grande em espanhol é largo. Então, vamos fazer o seguinte, vocês comentam aí para mim aquilo que vocês gostariam de saber sobre depressão e ansiedade, e aí, se eu não conseguir falar tudo hoje, a gente faz uma outra live falando desse assunto de novo, porque é muita coisa, não deixa de participar. E se você teve alguma experiência a nível de mudança de humor, né? Ou de alguma melhora cognitiva, de memória, tudo isso está relacionado à depressão, né? Então, se você teve alguma melhora assim, escreve aí que você quer dar o seu depoimento, tá? Se foi com alimentação, com nutrição, tá bom? Então, você escreve aí que você quer dar o seu depoimento, que a gente vai falar logo depois. Então, meus amores, vão colocando câmera aí para não me deixar sozinha, né? Tô vendo aqui, tô vendo. Mas tem muita gente que tá sem câmera, viu? Vamos botar câmera aí, que eu não quero me sentir sozinha, não. Bom, meu pessoal, vamos lá começar, porque o assunto é sério, né? Tem mais de 200 milhões de pessoas sofrendo nesse momento de depressão, ou ansiedade, ou uma disfunção de humor. Mais de 200 milhões de pessoas. No Brasil, estima-se que 17 milhões de pessoas sofrem com depressão. Eu posso dizer com certeza que essa é a doença do século. Mas por que mesmo? E será que nós temos que ficar somente à mercê dos medicamentos, né? Aqueles medicamentos que trazem muitas vezes efeitos colaterais muito pesados. Eu não estou dizendo que não tem que tomar medicamento, né? Mas o que a gente vai falar aqui hoje é uma alternativa ou um suporte aos medicamentos, para que você possa ter uma recuperação, você ou alguém que você conhece, né? Então, esse é um problema muito comum hoje. E logo dizendo para vocês, não é falta de Deus, não é falta de vontade, tá? Depressão não tem nada a ver. Às vezes, a própria pessoa deprimida, ela se diz assim, mas eu sou uma pessoa que não tem força de vontade. Não tem nada a ver com força de vontade. Tá? São desequilíbrios químicos, muitas vezes metabólico, e do metabolismo a gente já sabe, né? Do intestino, do fígado, vai para o cérebro, e então é um desequilíbrio hormonal, muitas vezes, do nosso cérebro, tá bom? Então não tem nada, não se culpe, mas hoje você vai aprender aqui como com a alimentação e principalmente com a nutrição, você pode contornar essa situação. E mais, você pode dar até um drible na sua genética. Você vai entender que muita gente sofre de depressão por uma questão de genética, de metabolismo mesmo, né? Mas que ainda assim a gente pode se ajudar. Eu estou muito feliz. Vamos lá, vem comigo. Vamos lá, funciona? Não quer funcionar. Ok, começou. Vamos falar só um pouquinho, né? Porque a depressão, ela tem muitos sintomas, né? Mas eu vou falar um pouquinho só para a gente identificar. O sintoma de humor, apatia. O que é aquilo, gente? São aquela pessoa que faz buraco no sofá, a pessoa vive sentada, vendo televisão, não tem força para nada, tá só no telefone. Ou aquele adolescente que às vezes você fala, menino é preguiçoso, não faz nada. A mãe manda a criança fazer alguma coisa, o adolescente fazer alguma coisa. Ele está sempre
apático, né? Sempre cansado, não tô bem, não sei o quê. Ou então aquela pessoa fala, não tô afim não quero falar com ninguém, né? Então, esse distúrbio de humor, tá? Chamado apatia, é um sinal de depressão. Às vezes, o primeiro deles, sabe? Você convida uma pessoa, vamos numa festa, vamos... a pessoa tá sempre, não, hoje não tô afim não. Então, isso é o primeiro sinal, tá bom? Você também consegue perceber pessoa deprimida pela fala dela, né? Então a pessoa, ela tá sempre falando em, não aguento mais, quero sumir, quero acabar com a minha vida, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me respeita, ninguém me cuida, ninguém, né? Então, aquilo que muitas vezes eu mesma falo, né? A gente identifica como vitimismo, é uma condição da pessoa de uma condição neurológica, neuropsiquiatra, né, de alteração de humor, tá? É a perda de interesse também. Aquela pessoa que começa muito animada, quer fazer as coisas, daqui a pouco ela morre, né? Então, aí a pessoa fala, eu não termino nada que eu começo, eu não consigo. Então, esse tipo de transtorno de humor é bastante comum nos casos de depressão. Sono. A pessoa que acorda muito cedo, passa o dia abrindo a boca, né? E à noite ela tem insônia ou um sono bem agitado. Esse é um sinal de que você pode estar dentro de um processo de depressão. Agora, uma coisa mais interessante é o pensamento, né? Ou a pessoa tem aquele pensamento acelerado, que ela se preocupa com tudo, ela pensa em tudo, ela sempre vê o perigo acontecendo, tem medo, né? Meu filho não vai ali não, meu filho tá perigoso, não sei o quê. Não passa ali, não viaja assim, não faz isso. Essa pessoa que tem muita preocupação, esse tipo de pensamento também é uma dica, né? E pensamentos suicidas, como eu já falei, né? Às vezes a gente vê muito no Facebook a pessoa dizendo, eu não aguento mais, eu quero acabar com a minha vida. Gente, é claro que às vezes quem não tem o problema acha que a pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção. Muitas vezes é mesmo, porque ela acredita que ela não tem reconhecimento, atenção, amor, mas a gente precisa ficar alerta a essas pessoas, porque o perigo de suicídio é real, tá bom? Corpo, né? Então, fadiga, você tá sempre cansada, com dores musculares, com dor nas juntas, você não consegue parar de comer, né? Acorda de madrugada, vai para a geladeira comer, come o tempo todo, tá sempre buscando uma coisa para comer, ou que você não consegue comer, né? A falta do apetite. Então, o distúrbio da alimentação é muito comum como sendo um caso de nutrição, de depressão. Você conhece alguém assim? Comportamento, agitação, choro excessivo, irritabilidade ou isolamento social. Então, vamos lá. Algumas pessoas são tipo elétricas, né? Elas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é um sinal de uma depressão também clínica, né? Aquela pessoa que chora por tudo, né? Ela é muito emotiva. O choro excessivo é um sinal de que você não vai bem também. A irritabilidade, aquela pessoa que tem... Eu sempre falei que eu era tipo... eu dizia que eu não tinha nem pavio, né? Não dizia que olha, eu não tenho pavio curto. Eu vim sem pavio, né? Já botou fogo, eu explodo. Então, e o isolamento social, né? Há pessoas que têm mesmo fobia de público, fobia, não quer sair, não quer encontrar as pessoas, sabe? Tem uma fobia social. E outros simplesmente não querem ficar sozinhos em casa. Isso é um sinal de depressão. Ansiedade. A ansiedade é um medo intenso, é medo de coisas irracionais, né? Que não fazem, assim, perigo, né? Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, mais de 20, uns
25, 30 anos atrás, eu tinha medo de ligar a tomada. É verdade, você acredita que eu vivi anos assim, se eu não ligava nenhuma tomada na parede? Porque, eu não sei, eu acho que eu tive um trauma quando eu era pequena, que as tomadas lá de casa não eram muito boas, sempre explodia na minha mão. E eu não ligava a tomada, né? E às vezes eu pegava meu filho com um aninho e falava assim, filhinho, vai lá e liga a tomada. Até que o médico falou para mim, vem cá, se você soubesse que ia acontecer alguma coisa, você mandaria seu filho ligar? Claro que não, né? Eu sei que não vai acontecer nada. Ele, ué, por que você não liga? Daí eu entendi que não fazia sentido o medo, né? Então, o medo, ele é sempre uma coisa irreal, tá? Veja bem, o perigo, ele é real, mas o medo, ele é uma escolha, porque o medo quase sempre, ele é uma versão exagerada do perigo, né? Então, quando você tem medo, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de que meu marido me largue, eu tenho medo que meus filhos saiam de casa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Medos são processos de ansiedade, tá bom? Fobia social. Ansiedade intensa e persistente relacionada a uma situação social. Então, por exemplo, tem gente que só de pensar, de ir falar com alguém, ou ter que interagir com alguém, já fica tremendo, suando, com medo de falar em público, tendo muito medo mesmo dessa exposição. Essas pessoas podem estar sofrendo de ansiedade, sim, tá? E eu vou falar de uma coisa aqui, que quase toda a nossa aula hoje vai estar focada nisso. Estresse pós-traumático. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Estresse pós-traumático é um diagnóstico. Um diagnóstico. E muitos de nós temos, e muitas das nossas crianças têm. Para você ter uma ideia, 25% das mulheres já sofreram abuso sexual. Isso é uma questão que traz um estresse pós-traumático. Às vezes, a perda de um ente querido, às vezes, um descuido na infância, ou a pessoa foi negligenciada, ou foi maltratada. Então, todos nós quase temos uma questão de estresse pós-traumático. E por que isso é diagnosticado como uma doença? Porque ela tem implicações clínicas reais, não é um aspecto só psicológico, tá? Os teus hormônios, os teus neurotransmissores respondem a esse estresse que você sofreu. E às vezes a pessoa tem uma vida ótima, mas ela sofreu um estresse na barriga da mãe, por exemplo. Então, enfim, estresse pós-traumático, muitas crianças que têm TDAH, autismo, são diagnosticadas como estresse pós-traumático. Então, é uma doença, é uma patologia séria. Ansiedade generalizada. O estado de ansiedade, preocupação excessiva sobre diversas coisas na vida. Este estado aparece frequentemente. Então, vamos lá. Gente, a ansiedade é sempre porque a pessoa vive no futuro. Ela vive pensando, será que vai dar para eu terminar de pagar a casa? Será que eu vou conseguir pagar a universidade do meu filho, da minha filha? Será que eu vou conseguir juntar dinheiro suficiente? Será que essa pandemia vai acabar? Será que vai acabar com todo mundo? Será que, sabe, a pessoa, quando ela não vive 100%, o momento dela, ela está sempre vivendo numa previsão de futuro, ela vai ter um quadro de ansiedade. Aliás, isso já é um quadro de ansiedade. E nós vamos aprender hoje aqui como, quimicamente, a gente pode dar uma ajudinha para quem está nesse estado. Mas já deixando claro para vocês, eu quero dizer uma coisa. Tente viver 100% o momento. Se você é uma pessoa que vive em depressão, por certo, você vive nos traumas do passado. Quando eu era criança, meu pai me batia, ou a minha vizinha abusou de mim. Não estou dizendo que essas coisas não são sérias, elas são tão sérias que elas mudam a química do seu cérebro, é sério sim, mas você não precisa ficar repetindo aquele maltrato. Você pode deixar lá. Tá? Porque meu marido me traiu, fez isso. Mas quantos anos você está separado? Vai fazer 6 anos. Ora, 6 anos. Toca a vida, vai para frente. Aí, às vezes, eu já conversei com uma pessoa que viveu 50 anos
se maltratando por uma situação que ela viveu quando tinha 5 anos. Então, ela tem 55 anos, ela passou 55 anos infeliz por uma coisa que aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade. Então, meus amores, o passado ele tem que ficar lá, no passado. E o futuro também ainda não chegou. 90% das coisas que a gente teme, que a gente tem pavor, nunca acontece. Bom, esse é o aspecto psicológico da coisa. Mas hoje nós vamos falar do aspecto químico, orgânico, clínico dessas duas patologias, tá bom? Síndrome do pânico, ataques súbitos de terror, acompanhado de sintomas físicos, aquela pessoa tem aquela falta de ar, palpitação, ela acha que vai morrer. Às vezes isso acontece na rua, às vezes isso acontece, a pessoa acorda com essa sensação que vai morrer mesmo, é real para a pessoa, tá? Existe ali uma alteração química. E isso não quer dizer que a pessoa vai morrer, mas existe uma alteração química que leva ela a pensar, não é, na maioria das vezes, psicológico, não. Tá? Na maioria das vezes existe ali um fator real que leva a pessoa a pensar que vai morrer. Um sufocamento, uma falta de ar, uns batimentos cardíacos acelerados, um suor frio que parece que vai desmaiar, né? Então, a gente vai aprender por que isso acontece hoje, aqui e agora. Você conhece alguém que já passou por isso? Começa a pensar, gente, anota aí quais foram as pessoas que você conhece que passam por isso. Toque, né? Toque são aquelas obsessões e compulsões, a pessoa que sai de casa, aí ela volta 10 vezes para ver se ela apagou o gás, se ela apagou a luz, se ela pegou a chave, e aí ela esquece o óculos, aí ela volta, esqueceu a carteira, aí ela volta, aí fica naquele ritual, né? Ou compulsões mesmo, a pessoa só come aquilo, só faz aquilo, ela tem uma necessidade da repetição daquele comportamento, né? Então, isso causa muito sofrimento nas pessoas, porque essas pessoas geralmente são inflexíveis, elas não querem que as coisas mudem, né? Então, é muito difícil elas aceitarem uma ideia diferente, uma coisa nova. Geralmente são pessoas muito donas da verdade, né? E a verdade delas é absoluta e elas não têm essa flexibilidade. Isso pode ser uma questão até genética. Você sabia disso? Você vai saber hoje. Vamos lá? Tá preparado? Vai anotando aí quem você conhece que tem algumas dessas patologias. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando você identificar em você esse quadro, seja de depressão, seja um quadro de obsessão, seja um quadro de ansiedade, primeiro, antes de recorrer a um psiquiatra e começar a tomar pílulas, tente, por favor, ou mesmo que você já está nesse processo há anos, tente, por favor, perceber se esse quadro, embora ele mexa com a sua questão emocional, neurológica, neuropsiquiatra, sim. Ai, não, Clara, mas você não sabe, eu sou assim mesmo. Sim, sim, mas você sabe que praticamente todas as doenças, olha o que eu estou falando, eu vou repetir, praticamente todas as doenças mitocondriais, elas causam algum tipo de doença neuropsiquiatra, de transtorno de humor, irritabilidade, agressividade, apatia, algum transtorno de humor, né? Então, o que você tem? Você tem uma doença chamada depressão e ansiedade, ou você tem um distúrbio clínico que está fazendo você ter esses processos? Então, eu trouxe para vocês aqui só algumas das doenças, só algumas, viu, gente? Porque são milhares de patologias que alteram os seus neurotransmissores e fazem com que você tenha como consequência ou a ansiedade, ou a depressão, esquizofrenia, bipolar, todos esses transtornos psiquiátricos. Então, vamos lá. Os problemas neurológicos,
Então, se você tem esclerose múltipla, Parkinson, epilepsia, se você teve um AVC, se você tem um tumor no cérebro, se você não consegue dormir, sabe aquela pessoa que ronca, não consegue dormir, tem umas paradazinhas respiratórias, acorda com o coração acelerado. Então, tudo isso está ligado a uma questão de neurotransmissores, uma questão metabólica, a gente vai aprender aqui. Então, antes disso, para e observe se você não tem nenhuma doença neurodegenerativa, tá? Neoplasias intercraniana, torácicas, abdominais ou ósseas. Olha, quando você tem alterações de genéticas, tá? Então, às vezes, se você tiver, por exemplo, observe, se você tiver problemas ósseos, se você nasceu com um probleminha no osso que seja, eu tenho uma lordose, hérnia de bico, não sei o quê, sabe? E você tem alguns probleminhas, eu nasci com um desvio de septo, eu tenho a testa grande. Quando você perceber que tem alguma coisa de característica óssea um pouco diferenciada em você, você precisa estar atenta e estudar se os seus transtornos de humor não está relacionado a esse tipo de doença. Por exemplo, uma característica muito comum de uma pessoa depressiva é aquela pessoa que anda assim, curvada para frente, né? Cabeça baixa, curvada para frente. Eu fui assim a minha adolescência inteira. Existem patologias que são caracterizadas por esse sistema de cifose, tá? Aquela curva na coluna. Então, não é só porque a pessoa se vê triste, ela tem uma característica de neoplasia que está fazendo com que ela... Então, uma das coisas que me ajudou muito foi mudar a postura e estar sempre com uma postura mais ereta. Se você não consegue fazer isso porque você tem alguma deformação mais importante, use uma cinta, use um colarzinho, alguma coisa que ajuste a sua postura, porque o próprio afundamento do diafragma faz com que a oxigenação não vá para o cérebro e aí você vai desenvolver, então, problemas. Farmacológicas, né? Gente, às vezes a gente toma anti-inflamatório, remédios, né? Antiviral, a gente toma remédio com muita facilidade, né? No Brasil, principalmente, mas não é só no Brasil, não. Os próprios médicos passam medicamentos com muita facilidade. Então, o que eles alteram? Por exemplo, às vezes, você toma um medicamento para dor, um anticolinérgico, por exemplo, ele altera o seu sistema de neurotransmissor, né? Então, um ansiolítico, um antipsicótico, às vezes um anticancerígeno, um antiviral, um anticonvulsionante. Mas o médico passou para o meu filho um anticonvulsionante, passou isso, passou aquilo. E a gente dá, né? Porque a gente confia. Mas é importante que você leia a bula e que você verifique que se esse problema que o seu filho, a sua filha, ou você está vivenciando, não tem origem farmacológica, tá bom? Dos medicamentos que você usa. Outra coisa muito, muito, muito importante, eu quero que vocês parem agora e olhem para mim. Quase todas as doenças neuropsiquiátricas estão nesse quadro que eu vou falar agora para você. Nas questões endócrinas. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, pituitarismo, TDAH, quando a língua enrola mesmo, né? Hiperparatiroidismo, Addison, Cushing, menopausa e diabetes. O que são isso, gente? Olha, meus amores, por exemplo, aquela pessoa apática, cansada, que vai se arrastando, ela não consegue mais levantar da cama, ela pode estar, e tem convulsões epilépticas, e tem muitos problemas, ela pode estar desenvolvendo uma questão de hiperparatiroidismo ou hipoparatiroidismo,
secundário relacionado a uma síndrome chamada síndrome de Addison, tá? Que é onde o nível de cortisol é uma insuficiência, uma insuficiência adrenal. Vou explicar como é que isso acontece. Então, por exemplo, a pessoa, ela vem daquele estresse, a vida estressada, viu o pai brigando com a mãe, viu não sei o quê, cresceu assim, teve relacionamentos complicados, sempre foi uma pessoa que teve problemas no trabalho, ou seja, uma pessoa que sempre viveu produzindo cortisol a níveis altos. E às vezes, meus amores, isso é só uma questão genética mesmo, tá? Você tem ali umas mutaçõezinhas que fazem você ser assim, irritada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, as nossas crianças hoje, TDAH, autista, que são crianças que vivem brigando na escola, chega em casa, o pai briga, a mãe briga com o pai, porque o pai brigou com o filho, não sei o quê, viver nesse inferno vai fazer alterações no baço dessa criança, tá? Alterações pancreáticas, e vai fazer, muito provavelmente, que essa criança desenvolva uma dessas duas patologias. Ou o Addison, que é a insuficiência adrenal, ou o Cushing. O Cushing é muito fácil você ver. Sabe aquela pessoa que, assim, ela tem aquela cara de bolacha, assim, bem redondinha, sabe? Que emenda aqui com o pescocinho, aquela barriguinha, as pernas são mais finas, o bracinho mais largo, aquela barriguinha, aquela carinha redonda, inchadinha aqui. Então, isso é uma característica muito comum do Cushing. O Cushing é uma alteração na questão hormonal do hipotálamo, da hipófise. Nós vamos falar muito disso aqui hoje. Então, isso é excesso de cortisol. Essa pessoa, ela está sempre com a adrenal muito alta, ela está sempre com estresse muito alto, né? Então, essa pessoa não consegue emagrecer. O Addison é a mesma coisa, só que ele é o contrário. Essa pessoa já não produz mais noradrenalina, essa pessoa já produz níveis muito baixos de cortisol, e mesmo ela pode estar ou muito magra, mas ela pode também não mudar de peso, depende da combinação ali dos cromossomos relacionados e de como funciona a paratireoide. Paratireoide não tem nada a ver com a tireoide, tá? Mas a pessoa pode sim ter também uma tireoidite de Hashimoto ou Graves, ela pode ter também uma alteração na tireoide. Diabetes, meu amor, o diabetes, a esteatose hepática, ela é um sinal claro. Então, se você tem depressão e é pré-diabética, ou tem colesterol alto, ácido úrico alto, triglicerídeos alto, né, que nós chamamos de síndrome metabólica, aquela barriguinha, e você tem depressão, quer morrer, quer isso, quer aquilo, meus amores, isso está diretamente relacionado a uma incapacidade de absorver carboidratos, tá? Uma intolerância a carboidratos. Então, a pessoa, ela já tem na genética uma intolerância ao carboidrato, ela fica comendo só pão, bolo, biscoito, né? Aquelas coisas, e aí o açúcar, quase todas essas proteínas que são produzidas, que fazem esse defeito na nossa parte de neurotransmissores, está relacionada com o açúcar. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer parar com a depressão? Quer acabar com a depressão? Para de comer açúcar e para de se encher de carboidrato. Mesmo que seja carboidrato sem glúten, tá? Mas se come muito carboidrato, você provavelmente vai produzir. E não para aí, né? Ele vai virando doenças mais importantes, como o Alzheimer, né? Como o Parkinson. Então, essas doenças estão relacionadas ao consumo direto de açúcar. A tia Clara tinha que falar do açúcar, né, gente? Mas é verdade, sabe? Então, né? Vamos lá. Infecções. Bom, essa mesma pessoa que tem intolerância aos açúcares, né? Aí ela faz o Addison, ela faz o Cushing, ela faz
né? O diabetes pode também ter um problema mais importante na parte da menopausa. Ela faz, por exemplo, ovários policísticos, ela faz uma endometriose, ela tem problemas de perder o bebê, né? Ela tem problemas de aborto espontâneo. Tudo isso está ligado ao hipotálamo. E o hipotálamo reage diretamente aos glucosarídicos. Eu acho que é essa palavra em português, eu confundo todos os idiomas, mas é isso. Então, vamos lá. Além disso, o que compromete? As infecções, por exemplo, sífilis, toxoplasmose, vírus, principalmente vírus da dengue, chikungunya, também o vírus do Epstein-Barr e o vírus do citomegavírus, tá? As hepatites te trazem para um quadro de problemas neurológicos, tá? Você pode ter depressão simplesmente porque você tem uma hepatite autoimune, né? Ou teve uma hepatite do tipo B, do tipo C, às vezes até uma hepatite A, tá? A síndrome da imunodeficiência, que é a AIDS, também pode. Agora, vamos lá. O que esse quadro faz? Parece que uma coisa vai levando a outra. Uma complicação desse sistema endócrino leva a ter lúpus, artrite reumatoide, Sjögren, Behçet, doenças do trato, fibromialgia, né? Principalmente, todo mundo hoje tem fibromialgia, e isso é uma complicação desses sistemas que eu falei. Excessos de medicamentos, uma questão já de metabolismo intolerante a carboidrato, e a pessoa só se alimenta de carboidrato, então ela baixa as defesas, tá? Então, geralmente, se você fizer um estudo genético nessa pessoa, você vai ver que ela tem a parte de proteção e desintoxicação dela, né, que é o TNF, e as interleuquinas, que a gente chama, que são os cromossomas que iriam proteger essa pessoa, eles ficam muito baixos. Os linfócitos, as células brancas dessa pessoa, ficam muito baixa. Por quê? Porque com a inflamação causada pelo excesso de açúcar, então fica muito baixa. E essa intoxicação impede que essa pessoa produza neurotransmissores muito importantes. Então, veja bem, se você está deprimida ou ansiosa, ou tem uma fobia, e você já tem um quadro de fibromialgia, entenda que você tem que parar de comer açúcar, carboidrato demais. Não tem outro jeito, tá? Vamos lá. A gente vai ensinar você como melhorar essa questão com a suplementação, porque não é só cortar o açúcar, tá? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu cortei o açúcar, mas eu não emagreci. Não é só cortar o açúcar, não, porque esses defeitinhos vão causando outros defeitinhos genéticos, tá bom? Então, que a gente chama de epigenética. Vamos lá. Então, se você já sabe, tem lúpus, tem artrite, tem artropatia de qualquer jeito, tem osteoporose, tá? Tem osteoporose, então você é um candidato a ter doenças neuropsiquiátricas por conta do seu metabolismo, né? E aqui embaixo a gente está falando de questões nutricionais. Então, pessoas que têm, por exemplo, a anemia perniciosa, ou como eu tenho uma linha dessas doenças do hematócrito, que é a hemoglobina C, a talassemia, ou se a pessoa tem algum tipo de desnutrição, né? E a gente vai entender como é que funciona essa questão da nutrição para evitar as doenças e os problemas de depressão. Então, vamos lá, gente. Quando você tá dando um monte de bala, de doce, seu filho só se alimenta disso, salgadinho, bala, doce, refrigerante,
você está alterando os neurotransmissores dele. Então, ele já é uma criança sem concentração, que não consegue ficar quieta, fica no sofá de cabeça para baixo, a mãe acha lindo, tira a foto, bota no Facebook, não é lindo não, tá? Mãe acha lindo, tira foto, bota no Facebook, no Instagram, ai que coisa linda, meu filho dando cambalhota, vendo televisão de cabeça para baixo, com a perna para o ar. Isso já são características de que está faltando ali uma conexão entre os neurotransmissores, tá bom? Me conta aí se você conhece alguém que é assim, crianças muito agitadas, tá, tudo bem. Aí as pessoas vão lá e dão um remedinho e acham que quando a criança crescer, tudo vai estar resolvido. Não, meu amor, quando essa criança crescer, muito provavelmente vai ter esses problemas que eu estou falando ali. Isso vai se transformar em doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, se não piorar o quadro neuropsiquiátrico. Então, a hora de agir é agora. Falei muito, né? Conta pra mim o que você entendeu disso aí que eu falei. Conhece alguém assim? Concorda comigo? Já se tocou dessas coisas que eu falei agora? Conta pra mim, quero saber. Bom, eu coloquei aqui uma doença muito pouco conhecida, mas é muito importante que você entenda que essa doença, o que faz uma doença ser rara? É que as pessoas não conhecem a doença. Então, vamos lá. Doença de Addison. Ela é uma insuficiência adrenal, tá? A sua hipófise, tá? Que é uma glândula que a gente tem. Essa glândula é muito importante porque ela é responsável pela produção de muitos hormônios e principalmente obviamente, pelo cortisol. Quando você tem a doença de Addison, você tem uma baixa produção de adrenalina, tá? De noradefrina, e você tem uma baixa produção do próprio cortisol, tá? O que isso faz? Faz você ficar com ansiedade, com depressão, psicose, delírio. Sabe aquelas pessoas que ficam trancadas dentro de casa, fecha a janela, não quer ver ninguém, quer ficar quietinha, tem medo de tudo. Esse tipo de depressão pode ser apenas um problema sistêmico, endócrino, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você passou tanto estresse na sua vida e aí você produziu tanto cortisol que teve uma hora que a sua adrenal falou assim, não quero trabalhar mais não, quero mais não. Aí ela para de produzir cortisol, tá? Então você fica apático, cansado, sabe, sem cor, sem vida, sem brilho no olho, não quer sair de casa, não quer fazer nada, tá sempre na cama, não consegue sair da cama, passa 20 horas na cama. Então, isso pode ser simplesmente uma deficiência, está diretamente ligado com questões metabólicas, tá? Com lipidemia. O que é lipidemia? Triglicerídeos, colesterol alto, ácido úrico, está ligado a um diabetes, está ligado a doenças endócrinas. Então, como é que você tem que fazer para não ter doença de Addison? É um tipo de esclerose, pode complicar ainda mais, eu tenho doença de Addison, tá? Pode complicar ainda mais e imitar uma esclerose múltipla. Você pode ter convulsão, você pode ter aqueles espasmos, você pode ter uma ataxia, que é aquele jeito de andar puxando a perna, você pode ter tremores. Então, isso não para só na ansiedade, na depressão, de ficar trancada. Você pode ter transtornos psiquiátricos, neuropsiquiátricos ainda maiores. E o médico vai te encher de medicamento e isso só vai piorar. Então, primeiro, se você já está num estado assim, você tem que buscar um bom endocrinologista com um bom neurologista. E eu vou te dizer, meus amores, é complicado. Você achar um cara bom nessas duas áreas é bem complicado. Então, eu vou descomplicar aqui para você. Vou dizer como é que você resolve isso aí, tá bom? Vamos descomplicar isso. Bom, eixo hipotálamo, né? Bom, de novo, né? Eu vou falar um pouquinho do hipotálamo, porque é muito importante
sabe? Muitas vezes a pessoa tem um hipotiroidismo subclínico, ela começa a engordar, ela, sabe, se sente cansado, o cabelo cai, a pele fica sem viço, não tem nenhum interesse por sexo, é aquela pessoa que fala devagar, que tá cansada, ai, sabe? Então, meus amores, isso é uma questão da falta da produção da adrenal do corticóide. É um outro problema diferente do Addison. Mas aí você falou assim, mas eu fui no médico, ele mediu, tá tudo bom, meu TSH tá bom, meu T3 tá bom, meu T4 tá bom. Mas existe uma coisa chamada hipotiroidismo subclínico. E ele dá uma depressão severa e resistente aos fármacos para depressão. Então, se você tem um filho gordinho, tá? Irritadiço, aquele que, sabe, tá sempre de mau humor, ou se você é uma pessoa assim, você pode estar com problema no seu eixo hipotálamo, tá? Então, como é que a gente faz? Por exemplo, essas células que eu coloquei aí, né, o CRF, que é da corticotrofina, elas são células que são pró-inflamatórias, tá? Então, e às vezes você tem também a acetilcolina, né, que é produzida numa deficiência de ACTH, tá? Então, você pode estar vivendo uma tireoidite de Hashimoto, né, um hipotireoidismo clínico, e você vai no psiquiatra, ele passa remédio e nada resolve. Então, a gente hoje vai falar aqui como você deve estar alerta para o seu corpo, para o que está acontecendo com você. Será que você tem mesmo uma depressão? Porque eu, particularmente, não acredito em depressão e ansiedade como uma patologia única. Ela não é. Sempre que se tem uma ansiedade, uma psicose, um transtorno de comportamento, tem um problema de não absorção de nutrientes por trás, tem um problema de metabolismo por trás. Mas é fácil ver isso? Não, não é. É barato? Não, não é. Então, o caminho mais fácil é de passar um químico, um medicamentozinho, tá? Um ansiolítico, é que fala, né, gente? Sabe, um desses medicamentos da vida que vão fazer você baixar ou dar a você, alguns dão, vou dar uma melatonina, vou dar um GABA para o meu filho, eu vou dar GABA, eu vou dar melatonina. Entenda que quando você repõe um hormônio, você está dando a informação para o seu corpo, é a mesma coisa de quem desenvolve um Addison ou um problema maior porque tomou muito cortisona, né? E hoje os médicos fazem isso, complicado, mas às vezes o bebê tem uma alergiazinha, passa aqui essa pomadinha de corticoide, não sei o que, passa um corticoide. É muito perigoso, porque se você abusa do uso dos corticoides, você pode não produzir mais corticóide. Então, quando você repõe um hormônio, você está dizendo para o seu corpo que ele não precisa mais produzir aquele hormônio. Então, isso é muito complicado. Antes de dar um hormônio para o seu filho ou para você mesma, entenda a sua situação e reponha a questão nutricional, tá? Bom, eu preciso falar para vocês sobre a depressão, a ansiedade associada ao autismo. Gente, quando eu falo autismo, e às vezes você fala assim, não, mas meu filho não tem autismo. Gente, existem mais de 50 tipos de autismos, né? Alguns são mais estereotipados, então eles são mais fáceis de diagnosticar, outros não, tá? Então, como é que acontece?
geralmente, o cérebro do autista, no hipotálamo, ele tem deficiência de neurotransmissores. Então, vamos lá. Se você é uma mãe de autista, ou se você tem, em casa, um pai de autista, que tem sintomas parecidos, né? A criança está sempre de mau humor, está sempre agitada, não dorme, e a mãe também não dorme, também está depressiva, também está assim, ou o pai é agressivo. Entenda que pode haver aí uma questão genética, tá? Uma questão genética. A mãe pode ser portadora de uma mutação, que daí deu, ou o pai pode ser portador de uma mutação que gerou uma criança autista. Eles podem não ser autistas, mas podem carregar com eles a mutação que impede que eles tenham a produção normal de alguns dos neurotransmissores. Então, vamos lá, gente. Quais são os problemas mais comuns relacionados a essas pessoas? Problemas com alimentação. Vem do hipotálamo. Sede excessiva. Então, muitas vezes, a criança vai na cozinha, aí fala, eu quero um iogurte, eu quero um refrigerante, eu quero um suquinho, eu quero não sei o quê. Os pais falam assim, mas a criança vive com fome. Não é fome, é sede. É que até nós, muitas vezes, confundimos sede com fome. Então, a gente vai lá, bebe alguma coisa, come alguma coisa, mas, na verdade, a gente está com sede. Então, a criança também faz isso. É muito chato beber água, né, para a criança. Então, ela está sentindo uma sede excessiva, ela procura um iogurte, ela procura um suco, ela procura um refrigerante, ela procura coisas para, né, acalmar essa sede dela. Isso é uma disfunção, geralmente, quando, não sei se você já fez aí uma avaliação comigo, eu sempre pergunto, tem muita sede, faz muito xixi, né? Então, quando eu faço essas perguntas, eu estou querendo exatamente saber como está a sua produção de neurotransmissores, como está a sua parte reguladora hormonal. Uma criança, por exemplo, que sua muito, está sempre suada, aquele suor meio frio, né? Então, problemas de temperatura. Você fala assim, fulano está sempre com febre, ou, nossa, ele está sempre frio. Se tem problemas de temperatura, o pezinho está frio, a mão está fria, meu amor, a hipófise, o hipotálamo dessa criança não está funcionando. Outra coisa, se uma criança que você dá um pão, ela come, você dá um bolo, ela come, você dá um chocolate, ela come, você dá uma fruta, ela come. Aí você fala assim, vou dar um pepino, aí a criança come. Aí você fala assim, então tá, vou dar um brócolis, aí a criança come. Vou dar um quiabo, aí a criança come. Aí você fala, gente, é um buraco sem fundo. Essa dificuldade de sentir-se saciado também é uma disfunção do hipotálamo, tá? Então, um dos padrões, do critério do autismo é a pessoa não conseguir se sentir saciada. Ela acabou de comer, ela quer comer mais. E eu vejo mães com crianças fazendo isso, acha lindo. Então, a criança come, dá mais uma coisinha, dá mais um bolo, dá mais um queijo, dá mais isso aqui, dá mais isso aqui, dá mais isso aqui, dá mais isso aqui. Eu já conheço, já reconheço, já olho e digo, tem alguma coisa errada aí, tá? Então, a disfunção cardiana é aquela criança que já começa de bebezinho, ela troca o dia pela noite, né? Então, ela de noite, ela fica animadinha e tal, aí você quer dormir, a criança tá brincando, e durante o dia a criança está lá dormindo e você, né, quer botar 2 palitos aqui no olho para ficar acordado. Isso aí tem uma mutação chamada CLOCK. Essa mutação, ela é relacionada a essa questão, tá, do ciclo cardiano. Então, isso já é um toque. Essa criança vai ser uma criança irritadiça, vai ser uma criança com menos resistência às doenças, vai ser uma criança com uma tendência a ter problemas neuropsiquiátricos, porque, além disso, ela pode simplesmente não dormir. Tem muitos autistas que não dormem, porque eles têm uma mutação
na função da melatonina, que é um hormônio essencial para muitas coisas na vida da gente. Então, gente, eu trouxe isso aqui porque essa questão dos autismos não é muito reconhecida, tá? Então, as pessoas não sabem o que é um autismo. O autismo está relacionado diretamente a uma questão do hipotálamo. Então, aquela criança de 6 anos que faz xixi na cama, que faz xixi na calça, essa criança tem problema na hipófise. Já tem ali uma alteração. E isso vai levar essa criança a ter quadros de psicoses, sabe? Ser uma criança irritadiça, agressiva, aí você vai no psiquiatra, ele tem esquizofrenia, vamos encher 5 medicamentos, tarja preta para essa criança. Pelo amor de Deus, antes disso, analise se essa criança tem exames específicos. Não é muito fácil, mas você pode me procurar, eu ajudo. Tem exame, não é muito fácil. O melhor é você prevenir essas coisas, tá? Mas você pode corrigir isso com a nutrição, dando para essa criança, ou para você mesmo, porque existem muitos adultos autistas, né? E a gente não sabe que é autista. Então, se você se percebe com esses problemas, tá? Problema tá sempre ou suando, ou tá com pé frio, ou tá com frio, ou vive com sede, ou tem problema de urgência urinária, ou tem um problema de libido, ou tem problema de irritabilidade. Essas questões podem estar ligadas ao hipotálamo. Eu coloquei aqui como é que funciona o hipotálamo, tá? Depois você vê esse vídeo no YouTube e amplia um pouquinho que você vai ver todo o ciclo de produção de neurotransmissores pelo hipotálamo. Bom, fadiga crônica, né? O Addison é um tipo de fadiga crônica, mas não tem só o Addison, tem outros tipos de fadiga crônica, embora os médicos, alguns tendem a não reconhecer essa patologia, mas ela existe. Normalmente, ela hoje é chamada de fibromialgia. Tudo é fibromialgia, né, gente? Então, mas o que é isso? É um problema na célula, no ATP, na produção, tá, de energia. Então, essa pessoa, ela geralmente, ela gasta menos energia, então ela vai ser mais, tendendo a ser mais gordinha, né? Essa pessoa, ela gasta, geralmente, 10% daquilo, das calorias que uma pessoa normal gastaria. Então, vamos lá. Tem 2 pessoas andando. A pessoa que sofre de fadiga crônica, ela vai gastar 90% menos de caloria do que aquela pessoa que tem então, daquela pessoa que tem um processamento de energia, de oxigenação normal. Aí ela vai ter depressão, ansiedade, ela vai ter uma pouca vontade de fazer as coisas, ela vai ter dores nos músculos. Então é aquela pessoa que fala assim, eu vou para academia, aí segunda-feira eu vou para academia. Ela vai, compra um tênis novo, compra uma roupa nova e ela vai para academia. Tá, ela vai. Só que quando ela chega lá, ela malha, no dia seguinte ela tá toda dolorida, não consegue andar, aí tá toda inflamada, tá? Então, essas pessoas, ela faz o quê? Um estiramento na musculatura, porque o músculo, ele necessita de oxigênio. Para ele queimar caloria, ele necessita de oxigênio. Aí a pessoa batalhou ali, fez aquela atividade física, se forçou mais do que podia, ela fica inflamada,
doente, no outro dia ela não consegue ir para academia, e o que as pessoas falam? Ai, fulana é tão preguiçosa, menina, comprou um tênis novo, uma roupa nova, foi para academia um dia e não foi mais. Meus amores, vamos julgar menos as pessoas, porque essa pessoa está dando talvez ali muito mais do que ela pode, só que o corpo dela não corresponde. E por que isso acontece? É um problema de mitocôndria. E eu vou dizer para vocês, eu venho estudando há alguns anos as doenças mitocondriais, e todas as doenças mitocondriais, todas elas fazem a depressão, ansiedade, todas elas têm como um dos sintomas a ansiedade e a depressão, tá? Ou outros transtornos, como toque, como bipolaridade, como, enfim, outras fobias, né? Então, antes de você se encher de medicamento, dá uma olhada, aqui eu coloquei para você como é que funciona, né, essa cadeia, né, mitocondrial, tá bom? Então, a gente vai falar aqui hoje como você pode nutrir a sua célula e fazê-la produzir ATP, mesmo que você seja uma pessoa que está nessa condição. Bom, toda semana quase eu falo desse cara aí, né? O MTHFR. Por que eu falo dele? Porque ele é o mais conhecido, mas isso não quer dizer que não tenha outros, tá? Existem muitas mutações genéticas, muitas, centenas delas, que estão associadas a esse tipo de doença, tá? As doenças neuropsiquiátricas. Então, fazer esse exame está cada dia mais fácil, né? Hoje você pode ir num laboratório genético e falar, olha, eu quero saber se eu sou uma pessoa que tem deficiência dos metilfolatos, se eu tenho se eu sou uma pessoa homocisteína, né? Então, aí você pode fazer, tá cada dia mais fácil. Só que esse não é o único, tem vários, como eu te disse. E como é que você pode entender se você tem ou não essa mutação? Tá, vamos lá. Se tem autismo na família, mesmo que não seja você ou seu filho, seu irmão tem um filho autista, sua irmã tem uma filha autista, sua tia, sua prima, é possível que você tenha herdado essa mutação. Por quê? Porque essa mutação é muito comum. 50% das pessoas têm essa mutação. Bom, mas se a maioria das pessoas não foram estudadas geneticamente, como é que eles sabem que 50% tem? Então, esse número pode ser muito maior. Como eu sempre falo aqui, ele pode chegar a 80%, 90% da população dos nossos dias, tá? Então você tem lá, na família, alguém com autismo, com demência, com Alzheimer, com diabetes, com osteoporose, com fibromialgia, alguém que tem enxaquecas constantes. É possível que você seja uma pessoa portadora dessa mutação, tá? Desse polimorfismo chamado MTHFR, tá bom? Isso é uma questão genética de não absorção de vitaminas. Então, você tem problema nas enzimas séricas, normalmente essa pessoa vai fazer um quadro de esteatose hepática, vai ter filhos com TDAH, vai ter uma pré-diabetes, dependendo da idade, ou já ter desenvolvido um diabetes. Essa pessoa pode desenvolver fibromialgia. Então, pessoas que têm esse tipo de situação, hipotireoidismo, essas pessoas, ou pessoas que têm dificuldades para engravidar, têm ovários policísticos, ou faz uma endometriose, são pessoas portadoras, geralmente, dessa mutação. E, às vezes, não só essa, às vezes tem 3, 4, 5 da mesma
cadeia, tá? Braços diferentes do mesmo, cromossomas diferentes da mesma mutação genética. Então, vamos lá. O que essas pessoas não absorvem? Elas têm deficiência de cálcio, muitas vezes, tá? Então, ela faz uma fibromialgia. É muito comum nessas pessoas as crianças que não crescem, sabe? Tem 2 tipos de portadores de MTHFR. Aquelas crianças que são muito magrinhas, que não crescem, ou aquelas crianças enormes, tá? Que tem hipotonia. Sabe aquela criança fofinha, que tem um peitinho, aquela barriguinha, né? Que é aquela coisa linda que a gente quer apertar a bochecha. Aquilo não é bonito não, tá, gente? Porque aquilo ali é sinal de que essa pessoa sofre de desnutrição. Ali tem um problema enzimático que, por mais que a pessoa coma, ela não absorve os nutrientes. Então, ela normalmente tem baixo nível de dopamina e baixo nível de serotonina. Então, aí você vê, aquele gordinho geralmente é depressivo, é caladinho, na dele, ou às vezes até é alegre demais, divertido, que é uma característica também, mas por dentro é uma pessoa sofrida, tá? Então, ali tem deficiência de ácido fólico, de B12, de B3, de B6, de coenzima Q10, de arginina, de betaína. Tem várias deficiências, principalmente de zinco, magnésio. Então, principalmente se essa pessoa sofrer de prisão de ventre, ela pode ter um problema de potássio, um problema de fósforo e um problema de cálcio, tá? Então, essa pessoa pode ser deprimida, agressiva, às vezes, né, tem algumas mutações que fazem a pessoa ser muito sociável, aquele gordinho que fala com todo mundo, que brinca com todo mundo, que conta piada, que é alegre, mas que, de repente, ele tem um rompante de agressividade. Então, isso não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. Isso tem a ver com a falta de nutrientes do corpo dessa pessoa, tá? Então, gente, vamos ficar ligados. Nada de correr e ficar se enchendo de medicamentos. Olha, vamos lá. É só ler a bula do teu medicamento, né? Vê ali se não vale a pena você olhar para esses aspectos primeiro, tá bom? A OMS disse, bem que, né, a OMS para mim não tem muito valor científico como as pessoas falam, né? Mas ela diz que os medicamentos para depressão são, na realidade, piores do que a própria doença. Gente, eu não vou entrar na polêmica de se você deveria ou não usar medicamentos para depressão, ansiedade, psicose, esquizofrenia, porque eu sei que em alguns casos é urgente, é interativo, mas você lê a bula, sabe? Decida, pensa nisso que eu estou te falando. Se não tem atrás uma questão de metabolismo, uma questão energética, uma questão genética, uma questão de infecção, né? A gente vai falar aqui ainda um pouco mais sobre as infecções, tá? E como que elas podem produzir quadros neuropsiquiátricos importantes, tá? Então, stop, para, pensa, antes de sair correndo e se entupir de medicamentos para depressão, olha para você, olha para a tua história, olha para a sua família e perceba se você não está dentro de um desses casos que eu falei aqui hoje. O hipotálamo, né? Gente, porque assim, o hipotálamo, ele é responsável por tudo. A gente quase não ouve falar dele. Mas se seu cabelo é hidratado, brilhoso, tem a ver com o hipotálamo. Se você tem uma pessoa que gosta do sexo, que tem uma
uma lubrificação, tem a ver com o hipotálamo. Se você é uma pessoa simpática e divertida, tem a ver com o hipotálamo. Se você tem ossos fortes, tem a ver com o hipotálamo. Se você tem músculos, tem um corpo sarado, tem a ver com o hipotálamo. Se você é bem gordinha, bem assim, daquelas que se arrastam, também tem a ver com o hipotálamo. E também tem a ver com o hipotálamo se você é depressiva, ansiosa, elétrica demais, TDAH, sabe, aquela pessoa ligada no 220, agressiva, irritadiça, ai, sem pavio. Tudo isso depende da produção dos hormônios que são produzidos pela sua hipófise, tá bom? Então, alguns deles, por exemplo, se você é mais bonita, se você é mais alta, é mais esbelta, tem a ver, por exemplo, com o hormônio do crescimento. Então, se você já tem uma estatura baixa, já é um sinal de que seu hipotálamo talvez não está funcionando muito bem, tá? Se você tem algum problema de tireoide, é importante que você veja se você tem todo o funcionamento do hipotálamo, porque essa é uma questão muito comum, tá? Se você tem, por exemplo, problemas de ovários, cistos, dá uma olhada nessa questão. Se você tem, por exemplo, um problema de adrenal, está super ligada, ou está sempre muito paradinha, aquela pessoa lenta, que fala devagar, que não sei o quê, ou você explode, também tem a ver. Então, se você tem depressão, ansiedade, psicose, também está tudo ligado ao hipotálamo. E por que você precisa saber disso? Por que a tia Clara está aqui falando disso o tempo todo hoje? A gente vai saber, tá bom? Bom, uma das coisas que acontece, que causa depressão e as pessoas não sabem, é uma síndrome chamada síndrome de Cushing, tá? Então, o que é síndrome de Cushing? Eu já falei um pouquinho antes. É aquela pessoa que tem uma produção exagerada de hormônio pela suprarrenal. Então, ela tem essa característicazinha desse senhorzinho aí. Ela geralmente é meio curvadinha, tem um barrigão, tem os braços largos, tem uma papadinha assim, as pernas são mais finas, tá bom? Então, a pessoa que tem esse problema na hipófise, com certeza ela tem depressão, tá? Mas não é só depressão. Ela vai ter problemas, por exemplo, os vasinhos, estouram muito, ela tem uma questão da musculação, que ela não consegue diminuir aquela barriguinha dela, né, aquela face de redonda dela, esse pescocinho, né, tá sempre com uma papada. Então, gente, é importante que você olhe, se você tem esse quadro, se você não tem um pequenino tumor na sua hipófise, tá? Muitas pessoas têm que remover e fazer uma cirurgia e resolve, a pessoa emagrece, fica linda, bonita, o cabelo fica cheio, maravilhoso, tudo muda. Mas como é que a gente evita mesmo ter uma síndrome de Cushing? Porque é difícil diagnosticar, né? Nem todos os médicos vão achar uma síndrome de Cushing, vão querer te operar, vão querer, né? Afinal de contas, tem que operar o cérebro, é complicado. Então, como é que a gente evita fazer um adenoma hipofisário, né? Que é esse tumorzinho, mesmo que seja benigno, na hipófise. Bom, a gente vai falar de 3 básicos neurotransmissores. Eles são responsáveis pelo como você se sente, como você vê a vida. Ai, se você é uma pessoa positiva, que vê tudo lindo, que sabe que tem perspectivas na sua vida, que consegue seguir metas, que consegue fazer as coisas,
está ligado a esses neurotransmissores. Agora, se você é uma pessoa negativa, eu não consigo, eu não posso, eu vou fazer, mas eu acho que não vai dar certo, não. Entendeu? Se você é essa pessoa, também está relacionado aos seus neurotransmissores. Se você é uma pessoa, sabe, aquele tipo de pessoa que tudo, é muito sensível, fulano falando assim comigo, não gostei, não sei o quê, e se foca no lado negativo das coisas, né? Ou se você é animada, brilhante, tem brilho nos olhos, tem uma energia ótima, também está relacionada a esses neurotransmissores. Então, a gente precisa saber como é que a gente produz eles, né? Nós temos outros, muitos outros, mas eu escolhi esses 3 porque senão fica muito complexo para você entender o processo do seu cérebro em produzir aquilo que você chama a minha personalidade, tá bom? Então, vamos lá. A noradrenalina, ela vai causar aquele interesse, sabe? Aquela pessoa que é tão fácil, sabe? É tão fácil eu conhecer uma pessoa quando ela tem bom nível de noradrenalina e serotonina. A gente conversa com a pessoa, eu quero te mostrar um novo projeto que eu estou trabalhando. A pessoa diz, claro, eu quero conhecer o que é, conta para mim. Aquela pessoa agradável, que sabe, que tem energia, que tem interesse. Essa pessoa geralmente tem uma boa composição de noradrenalina com dopamina e serotonina, que são os neurotransmissores de bem-estar, tá? Mas se a pessoa tem deficiência, ela tem pouca noradrenalina, pouca serotonina e pouca produção de dopamina, ela vai estar nesse meiozinho ali. Ela vai ter muita ansiedade, muita irritabilidade. Ela vai ter a função cognitiva, já falei aqui, né? De declínio cognitivo, como é que isso acontece? Então, ela vai ter uma função cognitiva muito baixa. Então, é aquela pessoa que não consegue ler um livro, que não consegue ver uma live, uma aula como essa, porque ela simplesmente não entende. Então, tem baixa memória, ela vê tudo do lado negativo, sabe? Aquela pessoa que tem uma rosa linda, mas a pessoa olha e fala assim, mas e aqueles espinhos ali, né? Então, essa pessoa que vê as coisas pelo lado negativo, ela geralmente tem uma falta desses neurotransmissores de bem-estar, tá bom? Então, se a pessoa tem muita serotonina, né, ela tem um nível de serotonina muito alto, ela vai ser uma pessoa impulsiva, tá? Então, ela tem serotonina e ela tem um nível até de dopamina. Ela é aquela pessoa que ri, que fala alto, que é muito agitada. É um caso muito típico, por exemplo, dos TDAHs, por exemplo. E a pessoa que tem um nível bom desses 3, ela vai ser uma pessoa que tem interesse, energia e iniciativa. Então, ela vai... Vamos fazer esse projeto, fulano? Vamos, claro. Quando é que a gente começa? Vamos fazer uma reunião? Claro, vamos agendar aqui, vamos ver o que. É uma pessoa que geralmente vai ter uma capacidade de ser mais bem-sucedido do que aquele que tem as deficiências desses neurotransmissores. Ficou claro, gente? Conta para mim aqui, fala para mim se você está entendendo, se está confuso essa coisa, porque a gente vai concluir já. Bom, então, concluindo essa história, como é que a gente produz mais serotonina, noradrenalina, GABA, dopamina, né? Glutamina? Como é que a gente produz mais neurotransmissores? Gente, só tem uma maneira: a alimentação, tá? Você vai ter que melhorar a sua alimentação e cortar carboidratos simples. É simples assim,
Então, eu já fiz uma live só falando dos alimentos que estimulam a dopamina, né? São esses também que estimulam basicamente o GABA, a noradrenalina, a serotonina, que vão fazer o equilíbrio. São alimentos como as sementes, como as frutas, banana é muito importante por causa do potássio, tá? São os alimentos que têm minerais, né? Mas alimentar-se bem, no caso de pessoas que têm ansiedade e depressão, pode não ser suficiente. Bom, vamos lá. Antes, quando uma pessoa chegava para mim, né, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando a pessoa chegava para mim e dizia, Clara, me ajuda, eu estou com um problema de depressão, eu ficava numa situação muito difícil. Sabe por quê? Porque eu tinha que dizer para essa pessoa, para de comer tudo que você está comendo. Eu tive uma pessoa que falou assim para mim, mas Clara, eu como o que me dão. Se me dão pão com leite, eu como pão com leite. Se não me der, eu não como nada, porque eu fico deitada na cama, eu não tenho energia para fazer uma comida para mim. Outras pessoas não têm clareza mental, outros é muito difícil você tirar uma pessoa de um estado grave de depressão, ansiedade, onde ela fica ali tomando café, ela fica ali só fumando cigarro, tomando café, às vezes bebendo um álcool, fazendo alguma coisa, usando uma droga, ou uma pessoa que fica no videogame ali o tempo todo, de noite, é muito difícil você tirar essa pessoa desse estado e dizer para ela, você vai, faz uma alimentação mais limpa, mais natural, com mais coisas verdes, né? A gente sabe que é isso que a pessoa precisa fazer. A gente sabe. Faz um suco verde. Mas a pessoa que faz o suco verde para ela é aquela pessoa que tem todos os neurotransmissores funcionando normal, gente. Porque a pessoa que não tem, ela quer comer sorvete, pizza, hamburgão, Coca-Cola. Por quê? Porque todas essas mutações, se você olhar lá, a maioria delas começa com GLU, né, de glucosa. Então, e você vai ver que essas pessoas, elas não conseguem mesmo nem pensar em se alimentar bem. E eu ficava com muita dor, porque sabendo disso, eu tinha muita dificuldade. Mas hoje, nós sabemos, nós temos um recurso fantástico, e isso me emociona, porque agora eu posso ajudar essas pessoas. Nós temos o recurso da nutrição micelizada, da nutrição celular. Lembra que eu falei lá do ATP? Então, ela vai lá dentro da célula, no núcleo, e ativa a energia dessa célula para que essa pessoa tenha um bom nível de energia, tá? Para que ela tenha interesse, para que ela fique melhor. E se a gente pegar esses mesmos nutrientes e botar numa pílula, mandar manipular, vai ser a mesma coisa? Não vai ser. Porque lembra que eu estou falando aqui de mutações. São defeitos genéticos que a pessoa não metaboliza. Ora, se a pessoa não metaboliza B12 de um bife, ela não vai metabolizar B12 de uma pílula. Entende? É simples assim. Então, para que essa pessoa tenha esse resultado de absorção, ela tem que não passar pelo sistema digestório, porque geralmente esse sistema já está ali inflamado, com uma gordura no fígado, com um quadro lipídico, de colesterol alto, triglicerídeos, né, ácido úrico, essas coisas. Então, às vezes já está numa inflamação do fígado, do baço, né, da vesícula, então ela não consegue absorver os nutrientes. Mas essa tecnologia fantástica vai fazer com que mesmo uma pessoa que tenha mutações genéticas consiga absorver rapidamente a nutrição que ela precisa. Então, eu apresento-vos o melhor multivitamínico do mundo, comprovadamente, cientificamente, esse é o melhor multivitamínico do mundo. Então, ele vai atender essas mutações? Vai. Ele tem B12, ele tem vitamina C. Geralmente, quem tem essas mutações, ela também tem uma deficiência na absorção da vitamina C, tá? Não é o caso do MTHFR, mas outras mutações
podem levar a um déficit de vitamina C, de vitamina D, de vitamina A, mas mais comum mesmo é um déficit de cálcio, de vitamina C, de arginina, coenzima Q10. Então, vamos lá. Esse nutriente vai dar para a pessoa praticamente tudo que ela precisa para se nutrir e começar a produzir os neurotransmissores. Atenção, atenção. Se você tem problema de osteoporose, problemas de vírus, está sempre resfriada, acha que está envelhecendo antes do tempo, né? Seu cabelo não está tão bem, sua visão não é tão boa. Você, né, pega tudo quanto é infecção, tem gente que pegou já 10 vezes o Covid, né? Então, se você tem um quadro assim de saúde, você precisa desse suplemento. A sua depressão, os seus problemas neurológicos, a sua falta de vontade, de energia, de lutar pela vida, sabe? Está relacionada muito provavelmente a uma deficiência nutricional. Apresento você o Quênia. Gente, eu não sei se aí no Brasil é esse rosa, esse verde, eu botei os dois aí, né? Então, o Quênia é muito importante porque o Quênia ele foi criado basicamente para atender a essa população que não é pequena, que tem problemas de neurotransmissores. Quem são essas pessoas? Gente, olha só. Se faz uma trombose, teve gente na família que tem AVC, sabe? Tem problema de visão, de olfato, sabe? De audição. E isso é um sinal muito claro de que você tem deficiências genéticas, mutações genéticas que não te deixam absorver os nutrientes. Então, tem diabetes na família, tem quadros de câncer na família. Fique atento, você precisa já começar do seu bebezinho a nutrir com o Quênia, tá bom? Porque tem filho com autismo, com TDAH, tome Quênia, pelo amor de Deus, porque se você não está deprimida ainda, existe uma chance enorme de que você venha ter um problema neuropsiquiátrico, tá? Porque a desnutrição é o mais... mas eu não estou desnutrida, eu como muito bem, eu como fruta, eu como legumes, eu como isso, eu como aquilo. Não é isso, meu amor. Se você não absorve, você pode comer tudo que você quiser. Se não absorve, não absorve, tá bom? Eu que o diga. Bom, lembra que eu falei da questão do déficit de ATP? Não só essa nutrição do Acta, que eu particularmente amo o sabor desse negócio aí, gente, sou louca por isso. Além dele atender, por que ele atende? Porque não só ele é uma nutrição celular, que vai direto para a célula, lá para o núcleozinho, e atua na produção de ATP, ele tem aquilo que você precisa. Bom, o trimagnésio para estimular a circulação do teu corpo. Olha, se você tem, além de depressão, ansiedade, você tem varizes, hemorroidas, problemas de constipação, entenda que a sua depressão pode estar muito relacionada. Esses problemas neuropsíquicos podem estar muito relacionados a uma deficiência de magnésio. Então, trimagnésio são 3 tipos de magnésio que têm maior biodisponibilidade. Presta atenção nessa palavra, biodisponibilidade. Não adianta você tomar magnésio, ele só te dá uma dor de barriga, mas ele não vai fazer as 300 funções químicas no seu metabolismo. Então, biodisponibilidade é tudo, tá? Tem a coenzima Q10, né? Lembra que eu falei lá que quem tem o MTHFR geralmente não absorve a coenzima Q10. É o maior antioxidante que existe
no mundo. Então, se você quer ter cabelo bonito, pele bonita, humor bonito, tesão na vida, tesão na cama, se você quer bom humor, se você quer bons neurotransmissores, você precisa do Acto. Gente, o protocolo do Acto foi, assim, me emocionou quando eu vi, porque ele foi feito ali para atuar, e como eu sempre, né, já tem 20 anos que eu tenho diagnóstico de fibromialgia, entre as muitas outras doenças, mas a fibromialgia foi uma das primeiras a serem diagnosticadas. Então, eu já entendi a necessidade do coenzima Q10, eu já entendi a necessidade do magnésio, já entendia a necessidade da L-carnitina. Então, esse é um ponto importante de mutações genéticas quando você não absorve. Então, se você faz depressão, se você faz ansiedade, se você faz quadros neuropsiquiátricos, começa a tomar isso aqui. Começa. Mas tem pontos vermelhos no corpo, tem hemorroida, tem varize, tem um probleminha no coração. Toma isso aí, meu amor. A tua depressão pode desaparecer, viu? Lembra que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que todos esses problemas relacionados a TDAH, irritabilidade, agressividade, aquele homem que chega em casa mal-humorado, quer brigar com o mundo, aquela mulher que, sabe, entra num grupo do WhatsApp, todo mundo quer sair, né? Porque a pessoa é aquela pessoa que estraga a roda, né? Diz que só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que entram na roda e melhoram a roda, e aquelas que entram na roda e estragam a roda, né? Porque ninguém aguenta. Então, meus amores, isso pode ser simplesmente uma intolerância a carboidrato, tá? Existe isso? Existe. Há pessoas que não conseguem metabolizar. Outros conseguem. Vai lá, né? Você não tem aquela amiga que come tudo e tal? Então, outras conseguem. Mas isso não quer dizer, se a sua amiga come tudo que é uma formiga e ela é magra, não quer dizer que ela absorva bem, não, tá? Pode ser que ela desenvolva até câncer e problemas mais sérios no futuro, como Alzheimer, Parkinson, porque a gordura, de certa forma, é uma manifestação mais precoce e a gente já entende que não metaboliza. E a pessoa que é magrinha, às vezes fica ali se consumindo numa depressão, numa ansiedade, nos sentimentos meio estranhos e, às vezes, produz doenças piores. Então, eu vi hoje mesmo várias pessoas dizendo assim, me ajuda com alguma coisa para parar de comer açúcar. O açúcar é viciante, a gente sabe disso, mas mais importante é que se você não parar de consumir açúcar, você não vai se livrar da depressão. Não vai. E é muito difícil se livrar 100% do açúcar. Você vai precisar de uma ajudinha. E essa ajudinha tá aí. Ele não só vai trabalhar na questão do açúcar, baixando a glicemia. Então, aquela vontade de comer mais carboidrato, mais coisa docinha, mais bolo, mais pão, mais isso, mais aquilo, vai diminuindo, não só pelos ingredientes, que são mesmo para baixar a glicemia, mas pelos minerais, como cromo e outros, mas exatamente porque ela atua também num processo de desintoxicação, melhorando a questão da dislipidemia. O que é isso? Claro, colesterol alto, ácido úrico alto, proteinúria alto, né? Enfim, aquele quadro de síndrome metabólica. Então, se você é uma pessoa inflamada, que não consegue malhar, que não está conseguindo parar de comer, sabe, tá difícil para você mudar de vida, meu amor? Aceita essa dica, vai fazer diferença. Bom, outra coisa que é muito importante. Toda pessoa que tem problema de depressão, ansiedade, agressividade, esquizofrenia, síndrome do pânico, toque, ela tem uma questão intestinal importante, tá? Lembra que eu falei que estava ali relacionada a vírus, bactérias, isso é muito importante. Como é que a gente sabe que tem isso? Você tem um estado inflamatório,
você tem gastrite, ou você tem Crohn, ou você tem uma colite, ou você tem simplesmente uma constipação, né, uma prisão de ventre, se você tem obesidade, ou está muito abaixo do peso, sabe aquela criança que não come nada, que isso pode ser uma questão de infecção, tá? Então, esse protocolo é o máximo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Além das fibras, do magnésio, do cálcio com a vitamina D, que já vai corrigir essa questão metabólica da má produção dos neurotransmissores, lembra que eu falei que para produzir dopamina, noradrenalina e serotonina, você precisa desses nutrientes. Ele já tem ali o sódio, claro, sódio sim, é importantíssimo. Nesse sentido, é importantíssimo. Cálcio, cobre, vitamina D, vitamina C, vitamina A, além das fibras e além dos lactobacilos, que é um tipo de probiótico, e da inulina, que é um tipo de prebiótico, tá? Se você, meu amor, não limpar o seu intestino, não tem como se ver livre da depressão, tá? Então, essa é a minha dica para você. Obviamente, nós sabemos, né, que nós temos um produto muito específico para esse tipo de problemas neuropsiquiátricos. Não consegue dormir, não consegue, é uma pessoa irritadiça, tem síndrome do pânico, tem muita ansiedade, tem agressividade, tem, né, aquela pessoa que é reativa, sabe? Você fala para a pessoa assim, ai, você tá bonita, você é bonita. Bonita não, essa aqui, sabe? Então, aí você fala, então você tá feia, tá vendo? Tá me chamando de feia. Sabe aquela pessoa que nunca vai estar feliz com o que você fala, que é tipo meio que do contra? Isso chama-se pessoa reativa opositora. A pessoa reativa opositora, meu amor, ela não é assim porque ela quer. Ela é assim pela falta dos neurotransmissores. E normalmente isso está relacionado a uma dificuldade de desintoxicação e uma dificuldade de absorção pelo pâncreas de carboidrato, de açúcar. Tá? Então, que a pessoa quebra tudo, deu uma topada, quer acabar com o mundo, xinga todo mundo, sabe? Essa pessoa, meu amor, ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa que tem uma disfunção neurológica, tá? Uma disfunção de neurotransmissores. E nós temos um produto que foi criado exatamente para isso. Tá? Ele tem nutrientes que são para embrulhar exatamente esse pacote. Obviamente, como eu já te falei, tem o ácido fólico, né? O cromo, o cobre, a vitamina E, a vitamina B12, tá tudo aí bonitinho, porque é o que você precisa. Mas mais importante não é só a vitamina, são os nutrientes orgânicos que atuam dessa forma, que estão nesses produtos, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha dado a vocês uma visão diferente do que do que são, né, essas patologias neuropsiquiátricas. Não é uma pessoa, não é a pessoa, não tem nada a ver, a pessoa preguiçosa, as pessoas que sofrem com transtornos dos neurotransmissores, geralmente são pessoas que sofrem muito, muito, muito preconceito, julgamento, pré-julgamento, sabe? Então, por favor, olhe para essa pessoa diferente. Se você conhece alguém assim, dá esse vídeo para essa pessoa, fala para ela que existe uma possibilidade de se tratar sem ser somente com os químicos, tá bom? Vamos ver aí, vamos interagir, vamos ver quem falou comigo. E aí, Hugo, você está comigo? Oi, Clara, tudo bem? Tudo bem. Descanso, né? Tentando aqui ver o chat. Para quem faz uso de medicação e começa a usar a nutrição, a pessoa... Na verdade, quem está fazendo tratamento, ela consegue fazer desmame da medicação junto com o médico
E se caso ela se sentir melhor, ela utilizar a nutrição, como é que ela deve proceder com o médico para ela não se sentir assim tão intimidada, né, com relação ao tratamento do médico, se ela estiver percebendo um resultado de melhora? Tá com a nutrição, né? Eu quero acreditar que os médicos, eles querem livrar as pessoas desses medicamentos, porque eles entendem o comprometimento que esses medicamentos. Então, você deve francamente falar com o seu médico o que você está sentindo. O que você não pode é parar com sua medicação sem fazer o desmame com o médico, como o Hugo está falando. Se o médico insistir em, não, você não pode parar, alguma coisa assim, você pede um exame das catecolaminas, um exame dos neurotransmissores mesmo. Você pode ver como é que está a minha acetilcolina, pode ver como é que está o meu cortisol, como é que está a minha adrenalina, minha serotonina, minha dopamina. É um examezinho fácil, às vezes você faz ali um exame de urina, é uma urina coletada 24 horas, mas ali você tem uma ideia. Então, você pode insistir com o seu médico, sim. Agora, o que você não pode é parar de uma vez sem fazer o desmame. Beleza, pessoal. Vocês têm dúvidas? Foi até uma pergunta de mamãe, justamente essa aí que o Hugo fez, lá do grupo da Alessandra. É muito arriscado, às vezes acontece de mães tirarem os medicamentos prematuramente, né? Porque, veja, leva um tempinho para o corpo reagir e começar a produzir, né? Não é uma coisa assim, toma aqui, me dá aqui. Não é. O corpo vai se regulando e vai produzindo. Mas a ideia é diminuir mesmo a quantidade de químicos e diminuir realmente o abuso dos fármacos que se faz hoje, principalmente com as nossas crianças TDAH, né? Você sabe. Uhum. Então, assim, é 1 mês, 2 meses, 3 meses. A média é o que você acha? Ou é muito relativo? Muito relativo, depende da química. Tem química, por exemplo, a Ritalina, eu vou dar um exemplo. Tem médicos que falam assim, olha, toma Ritalina só de segunda a sexta, não toma no final de semana. Então, se o médico fala que você toma só de segunda a sexta e não precisa tomar no final de semana, não tem problema de não tomar. Mas já tem outros medicamentos que realmente vão dar um efeito rebote. A criança pode ficar muito mais irritada, pode ficar... Então, aí nesse caso, tem que conversar com o médico mesmo. Todos os casos tem que conversar, inclusive da Ritalina, mas eu estou dando um exemplo porque é um que o próprio médico, geralmente, ele tira, né, os finais de semana, dá só de segunda a sexta para a criança se concentrar um pouquinho mais na escola. Então, tem que conversar. Geralmente, eu vou dizer uma coisa para vocês, com 10 dias, existe a mudança nas papilas gustativas, existe uma mudança na absorção, porque existe uma mudança nas papilas gustativas, existe uma mudança na absorção dos nutrientes. A pessoa que corta o açúcar 100%, mas é cortar 100% mesmo. Isso é que é difícil de a pessoa fazer muitas vezes, mas se a pessoa cortar o açúcar 100%, tá? Diminuir muito os carboidratos e der a suplementação, com mais ou menos 10 dias, ela pode começar hoje, mais ou menos 10 dias, ela já pode ir no médico e dizer para ele, doutor, eu quero diminuir, porque ela em 10 dias, ela já vai sentir uma mudança no comportamento da criança, tá? Porque a mudança é assim, ó. Às vezes você fica 2 dias sem dar comida, sem dar açúcar para a criança e sem dar neurotóxicos para a criança, ela já melhora. Mas se você fizer isso com a suplementação, em 10 dias ela já pode procurar o médico e falar com ele, eu quero diminuir. E aí ele vai começar... Porque a própria mãe já vai perceber a diferença, né? E ela assim, olha, já estou me sentindo segura para você aí ver os exames. Até porque tem um medo de uma mãezinha lá do grupo, era justamente o efeito rebote. Por exemplo, imagina que a dopamina e a serotonina já estão funcionando certinho.
e ela dá mais do que precisa... Mas não estão, não, porque os medicamentos têm poder de fazer isso, não. O medo dela era esse, de aumentar demais. Não estão, não. Não vai ter esse problema. Os medicamentos anticolinérgicos e tal, o que eles fazem é tapar o buraco, sabe? Mas eles não fazem produzir. É diferente da nutrição micelializada. Porque a nutrição, ela vai fazer a criança produzir. Essa é uma diferença absurda, sabe? Agora, aquele médico faz um protocolo com um anticolinérgico. Ai, gente, minha língua às vezes não sai mesmo. Com mais GABA, com mais melatonina, com mais isso, com mais aquilo, aquela coisa enorme. Realmente, ele está tapando o buraco. Ele não está fazendo com que o hipotálamo comece a produzir os neurotransmissores. Isso não acontece. Por isso que o médico, normalmente, quando ele trata um processo neuropsiquiátrico, ele fala que não tem cura, que a pessoa vai ter que tomar a vida toda. Dois motivos aí. O primeiro é que, às vezes, não tem mesmo, porque, às vezes, é uma mutação que a pessoa tem que não absorve, não produz aquele neurotransmissor. Tá? Então, se é um defeito genético, não vai mesmo. Outro é que o medicamento, ele não está corrigindo o processo. Ele está tapando o buraco, né? Essa que é a questão. Então, o principal medo dela, então, não existe, né? Porque o medo dela era o seguinte, de ter superposição, né? Então, assim, as mães podem ficar tranquilas que não vai ter esse problema. Ela pode começar a suplementação, estar com a medicação, e isso não vai fazer mal para o filho dela. Pode fazer junto e deve. Sim, entendi. Obrigada. Muito bom. E aí, gente, tem mais pergunta? Olha, muita gente aqui falando comigo. Hugo, se quiser aí, pode fazer suas perguntas. Então, quero agradecer a Tereza Cristina, o Alberto está sempre com a gente, a Laura querida está sempre com a gente. A Márcia também está sempre com a gente. Quero agradecer a todos vocês. E você, Hugo, tem mais perguntas? O Hugo adora me explorar, né? Estou sem mais perguntas, Clara. Tá bom. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Vamos nos conscientizar que a depressão, a ansiedade, o toque, a esquizofrenia são processos que o psiquiatra, ele remedia a situação. Mas para você ter um resultado bem legal, você tem que olhar primeiro para dentro de você, para o histórico da sua família e perceber aonde você está falhando com a questão nutricional, tá? Qualquer pessoa que convidou você, te deu o link ou te mostrou esse vídeo, seja no YouTube, no Facebook, pode te ajudar com a indicação dos suplementos mais eficientes para o seu caso, tá bom? Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, procure a pessoa que te deu esse link, tá bom? Se você é meu convidado, fala comigo. Se você está no meu YouTube, pode falar comigo. Ou se alguém do meu YouTube te mostrou esse vídeo, você vai falar com a pessoa que te convidou para assistir essa live, que ela vai poder te ajudar exatamente com o nutriente mais indicado para você. Essa pessoa, ela é treinada, orientada a saber qual é o melhor nutriente para você, a melhor combinação de nutrientes, melhor dizendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muito amor e carinho que eu fiz esse trabalho para vocês hoje. E saúde para todos vocês.